Lohan Cast número 7. Pela primeira vez na televisão com Fazolino. Olá, Chifu. Como vai? Pela primeira vez na televisão do SBT, né? Que era o filme, já tinha passado 100 vezes. É a primeira vez, então quer dizer que você é o Silvio Santos. Então. Você é Não, o Silvio Santos é você. É o Chifu Santos. Apresente aí o Lohan Cast que é no Silvio Santos, vamos lá. Olha só, você que está assistindo, esse aqui é o episódio 7. A plaqueta ela abre, ela desce, começou! Aí, manda lá. Você quer dinheiro, Chifu? É, quem não quer hoje em dia, né? Quem não quer? Quem não quer dinheiro. E vamos lá, começar isso aqui. Dinheiro. Um brinde de 2025. 2025. Esse Schnaps, né? Os Schnaps que a gente tá tomando. Schnaps, É, Schnaps. Você tem que falar Prost. Posto? Prost. Ah, posto. Dinheiro. Dinheiro pra quê, Chifu? Pra que a gente precisa de dinheiro? Ah, para poder realizar a vida, né? Existir aquilo que a gente veio fazer na Terra. O problema é que a maioria das pessoas não sabe o que veio fazer. Então, o dinheiro acaba sendo o final, né? O objetivo é o fim, não o meio. Exatamente. Você sabe que a vida, né? Hoje eu penso que a vida é como se fosse uma borboleta, né? Sabe? Uma borboleta vive alguns dias e morre. E a gente também, só que a gente acha que vive muito, mas não vive. Isso é uma ilusão. Se você colocar numa escala cósmica, é um peido mesmo, né? E só que aí a gente vive atrás de uma felicidade, atrás de metas. O que é bom, você ter plano. Só que aí, se você não é feliz antes de atingir, isso é uma maldição. Precisa do dinheiro para atingir uma felicidade futura. É, isso. Sendo que você tem que se divertir agora. E muita gente consegue o dinheiro do futuro porque realmente está satisfeito no agora, né? Por exemplo, vendedores. Tem pessoas que gostam tanto de vender que ele está se satisfazendo naquele momento. Não precisa de mais nada. Aí isso fez ele gerar dinheiro. Realmente, eu acho que é o brindar o momento presente. Sabe? Brindar o momento presente é muito importante. Não, eu concordo. Mas isso não cai um pouco nessa discussão que até ficou meio clichê, né? Propósito, estou no meu propósito, estou no flow. O meu avô... Quanto que isso é clichê? O meu avô falava que quem quer ser porque não é, né? Então, se a pessoa quer um propósito, é porque ela não tem. Aí eu acho que fica complicado, né? Porque no passado os propósitos eram muito simples. Você tem até uma história de um rei que vem visitar as terras de um feudo e ele para assim, imagina, o príncipe, não o rei, um príncipe, né? Filho do rei, o príncipe regente, não importa. Aí ele está visitando o feudo, as terras, e ele, em cima do cavalo, ele fala com o lavrador. Ele fala, tudo bem, qual é o seu nome? Meu nome é fulano de tal, eu sou lavrador. Sou fazendeiro. Então, e essa é a minha família. Então parecia que aquele fazendeiro tinha mais orgulho de ser ele mesmo do que do príncipe ser príncipe. O fardo, né? Então essa satisfação do propósito antigo, as pessoas estavam incluídas na natureza. Hoje as pessoas vivem, nascem, sem saber por quê. Então, propósito a gente não encontra, o propósito a gente reconhece. Boa pergunta. Porque as pessoas estão buscando propósito, que é para lá, não é para lá, é para cá. Eu acho que a única saída para isso, ela vai ter que consultar o interior dela, né? Isso é muito difícil, o metafísico dela. E a maioria das pessoas não vai enxergar nada. Não vai enxergar. Parece que a gente é lançado aqui no momento moderno, né? E você não tem nada, não tem conexão com o passado, não tem conexão com mais nada. E a gente avança, inteligência artificial, etc e tal, e as máximas históricas, milenares, que nem de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, né? Nunca foi tão atual, mas ao mesmo tempo dificilmente praticada. Se você estuda aí, tem pessoas que falam que o Sócrates foi o primeiro cara que estragou tudo.
Porque os pré-socráticos, eles não ficavam refletindo a vida. Ele estava mais em harmonia com o todo. Eles achavam que se você tem condições de fazer, você faz, não precisa se justificar. Aí o Sócrates começou a ser importunar as pessoas. E você, o que você está fazendo? Tem sentido o que você está fazendo? Aí ele começou a ter Aí começou esse negócio de tudo a pessoa questionar. Uhum. E os pré-socráticos, eles estavam incluídos no céu e na terra, né? Tem até um caso famoso, o diálogo de Milos. A ilha de Milos é uma ilha ali no arquipélago grego, e essa ilha ela estava sendo observada pela cidade de Atenas para lutar contra a invasão, a segunda invasão dos persas, né? Não lembro se é a primeira ou a segunda, não me lembro. E aí os atenienses foram visitar o governo de Milos, que eram, na verdade, uma colônia espartana. Ok. Aí eles chegaram lá e falaram, não, vocês têm que se juntar a nós, vocês têm que ficar sob o nosso, você tem que ser vassalo de Atenas. Ele falou, não, a gente é uma ilha independente e queremos... nós temos nosso direito de reinar aqui, e se precisar de nossa ajuda, é só você chamar se os persas invadirem. Ele falou, não é assim que funciona. Se vocês vão ter que se submeter. Vão ter que submeter a gente. E caso vocês não aceitarem, nós usaremos a força, as armas. E porque se o governo de Atenas aceitar isso... Todos os outros vão querer também. Não, isso. É o conceito básico de economia também, de sociedade, não é? E qual a lição que Atenas dará aos inimigos? Não, mas nós temos o direito divino, os deuses nos ajudarão. Eu falo, então... Aí teve um grande debate, um grande diálogo bem civilizado, até eles terem decidido pela guerra. Aí Atenas invadiu e matou todo mundo. Todos que debandaram para Atenas foram aceitos, os desertores, muitos soldados desertaram, e quem ficou lá foi morto até o último homem. Todos os homens em idade de exército. Aí a filosofia, é por isso que eu contei essa história, né? A filosofia diz o seguinte: se você pode, você faz. E tem uma história, e qual que é a frase do diplomata grego ateniense? Ele falou assim: os fortes fazem o que podem, os fracos sofrem o que devem. Então essa ideia, hoje em dia eu acho isso muito coerente. Hoje em dia você vive um excesso de porquês. Enquanto você pode porque sim, né? Você não precisa... E também tem um estudo de psicologia, né, que chegou à conclusão que a intuição, que é o que os pré-socráticos pregam, a intuição é uma das melhores armas para resumir situações. A gente chama de intuição. Mas simplesmente você não define o que você está pensando, o sentimento. Você já viveu outras coisas, sabe? Isso aqui é o melhor. Você não calculou muito. Mas seria correto assumir que o que o Sócrates trouxe com esse método do questionamento pode ser entendido como um aperfeiçoamento do intelecto? Claro, cognitivo. Isso é só uma... É dialético, no final. Isso é só uma versão diferente do mundo que eu estou contando, que eu acho, para hoje em dia, é importante. As pessoas pensam demais. Né? Então, o Sócrates, se você for ver naquela época, ele importunava as pessoas, né? A pessoa estava lá, ele chegava e falava, olha, isso aqui, você não pensou, né? Sendo que a pessoa está fazendo atividades naturais. E o conhecer a si mesmo, que seria um pré-requisito para a gente sair desse pântano que a gente está agora. Esse mergulho interior. Como é que... Vai via pré-socrático, via intuição? Vai via Sócrates, via um autoquestionamento? Como é que se constrói essa ponte para dentro? Talvez não é nem como, né? Porque não é uma questão de passo a passo, 7 passos para o autoconhecimento. Isso. Mas ao mesmo tempo... Cara, eu vou te falar uma coisa. Você sabe que existem canais budistas hoje, né? Instagram, o YouTube, na época era o Facebook. Eu não gosto desses canais budistas, porque eles simplificam demais.
um drama universal, né? Que é a vida humana. O budismo, os ensinamentos. As coisas são mais caóticas, mais entrelaçadas, né, num labirinto existencial do que só, olha, é assim que se faz as coisas, né? Sabe que os sábios do passado, eles chegavam, eles falavam assim, não tem nada para dizer, o fim de tudo. Porque por mais que você diga, sempre vai ter um antagonismo àquilo, uma ideia paralela àquilo, que antagoniza aquilo, então, e sempre é realmente um grande problema. Porque as palavras elas têm um limite, né? Acho que é um ditado budista, não é, que fala uma coisa é verdade. uma coisa é descrever o morango, outra coisa é comer morango. Existe um A palavra fluxograma. tem um teto, né? Ela chega num limite. Existe um fluxograma. A reflexão, a observação, a sensação do mundo é um reflexo falho da realidade. Ok. Aí o pensamento é um reflexo falho das sensações da realidade. Aí a fala é um reflexo falho do pensamento. A escrita é um reflexo imperfeito da fala. E a fala, a escrita, é um reflexo imperfeito, né, de tudo. Então, realmente, toda vez que a gente tenta projetar a realidade, ela perde. Por isso, os antigos, eles usavam alegorias. Né? Parábolas. Né? Porque quando você tem uma iluminação, quando a gente fala da iluminação, você tem uma verdade lá dentro de você. Então, você é tão profundo que você não consegue transmitir. Né? O Buda, quando ele atingiu a iluminação lá, ele falou, eu não vou fazer nada, vou ficar só sentado aqui. Ele conseguiu transcender a vaidade e aquele impulso de tentar ensinar os outros. Aí veio Deus, o Brahma Deva desceu na frente dele e falou, não, você precisa, ele implora. Né? E o Lao Tse, ele fala, aquele que sabe, não fala, quem fala, não sabe. Né? Mas isso é um paradoxo, né? É um paradoxo. Porque então isso quer dizer o quê? Se for falar, para falar. Fica em silêncio, mas se for para falar, fala. É o anti-podcast. É o anti-podcast. Por isso que eu tenho dificuldades com o podcast. Né? Eu gosto de pensar da seguinte forma, acho que inclusive é uma crítica à concepção teológica ocidental, e eu estou longe de ser um especialista, tá? Eu gosto de definir da seguinte forma, como assim, no Ocidente a gente entende Deus como um substantivo, e no Oriente a gente entende Deus como um verbo. Eu vou explicar. Primeiro que aqui a gente tem essa visão antropoformizada, é um cara das nuvens barbudo lá, né? Mas assim, é sempre essa figura delimitada, ela assim, quando a gente fala Deus esse que lá vai julgar se o que você está fazendo está certo ou errado, mas é como se fosse uma entidade que você se refere como algo estático. É uma coisa, é uma entidade, um ser. Agora, nos antigos, nos pré-socráticos, nos xamânicos, nas tribos africanas, você tem essa figura do Deus como uma coisa mais de um processo natural, um fluir de um rio, o voo do pássaro, sei lá, né? Então é uma coisa mais fluida. Ainda bem que você falou sobre isso, porque era um assunto que eu queria falar, né? Que eu tinha esquecido dentro de mim. Esse assunto é muito interessante, porque existe um conceito chamado monoteísmo primordial. Isso aí existe na tradição, os tradicionalistas, filosofia tradicional. E que ele fala o seguinte, se você pega a religião moderna hoje, as pessoas erroneamente falam que o mundo antigo era politeísta, aí depois as religiões foram se tornando monoteístas, principais, né? Até eclodir nas principais religiões.
Mas se você estuda o tradicionalismo, você entende que existe uma criação uno, número um, e essa criação, depois ela se biparte em diversas manifestações culturais, metafísicas. Vamos usar nossa religião para ocidental como exemplo. Você tem Deus, né? E depois você tem o que? As manifestações de Deus, os anjos, os querubins, os serafins, depois os gigantes, os nefilins, depois os santos, os profetas, né? Os patriarcas. Então isso é o politeísmo. Então, e se você pegar os anjos, eu esqueci o nome dos anjos mais que ficam próximos de Deus. Arcanjo. Não, tem os antes ainda, eu esqueci o nome. Eles têm umas formas assim, 4 rostos, tem 6 asas, eles têm formas diferentes, né? E no budismo tem um conceito, que eu esqueci o nome também, né? Um conceito assim, quando você olha uma imagem de Buda, tem um nome para isso, eu não me lembro agora. Que é assim, é uma imagem transitória, feita para que as pessoas possam entender, né, o Buda, possam enxergar o Buda. É igual quando você conta uma coisa para uma criança. Olha, você veio com a cegonha, você faz uma analogia para que você não deixe aquela criança, né, assustada. Sim. E nós também vamos nos assustar. Então, a Deus, que é a criação divina, ela está na existência, e cada região do planeta observou Deus da maneira que conseguiu. Ok. Imagine que você tem uma visão celestial das coisas e os povos observam esse celestial. E eles usam os artifícios, ferramentas que eles conseguem. Até porque religião significa isso, né? Religio, né? Isso, religar a origem. Religar a origem. E então cada povo desenvolveu isso. E nós temos a tendência de fazer os nossos deuses parecidos conosco. Nós criamos nossos deuses. Isso não é de mal. Também não é só um mito, como as pessoas... É simplesmente você entender com o artifício que você tem. Porque as pessoas, quando pensam em religião, elas já pensam em alguém vindo e te ensinando o que vai acontecer, né? É assim, assim, assado. E não é bem assim. Geralmente sempre é uma revelação que a pessoa precisou de muito esforço para conseguir. Não foi um milagre tão simples, né? É através da experiência pessoal, né? Isso. Então, cada religião teve a sua experiência. Então, todas têm uma visão parcial, faltando, um quebra-cabeça faltando, que acerta em outras áreas e erra em outras. Não erra, mas não enxerga completamente, ou enxerga diferente, né? Para nós aqui a água é para matar a sede, para outras pessoas é para mata de afogado. E é a consistência da água, né? Então isso é muito importante para enquanto a pessoa não pensa isso, ela vai entrar aí num caos interno, achando que todas as nossas tradições, uma se bate contra a outra. Não é verdade isso. Todas estão olhando para o mesmo lugar. Aqui não é um lugar, não tem uma latitude, né? Mas na tradição oriental é o Monte Sumeru que fala, né? O centro do universo, onde está Deus. Que é sempre Odin, está lá em cima. Kron, na mitologia do Conan, é uma montanha também, né? Moisés subiu a montanha, é um lugar alto, distante. O Olimpo. O Olimpo, um local alto, distante. E na religião chinesa, os taoístas, os budistas se isolam em montanhas, né? E as montanhas são poderosas, são cicatrizes da terra, né? Do chocamento das placas tectônicas. Tem muita força ali nas montanhas. Então os humanos conseguem abrir os portais para enxergar coisas, não literalmente falando. Aí que tá, é uma coisa mental. Existe um passado perdido do ser humano. Um passado? Um passado perdido onde a gente se conectou com o sublime, com o sagrado.
Essa conexão era mental? Não sei, não importa. Por isso é perdido. A gente não sabe. Mas Quem tentar descrever literalmente isso é maluco. Isso aconteceu, isso, assim, assim, assim. A gente nunca vai descobrir. Nunca vai descobrir. e o quanto que disso que você está descrevendo é um processo mental e quanto disso pode ser um processo físico? Vou te dar um exemplo. Yoga, Kung Fu... Não existe, na tradição não existe físico e mental. Não, falando do movimento, o corpo... Não tem, uma tudo coisa é é você- movimento, tudo é mental. Não existe nada que seja intelectual. Ou só físico. E qual a diferença entre intelecto e mente? Você tem que pensar, né? Coisas que aparentemente os acadêmicos acreditam que é a verdade. Tem uma frase assim: se você divide a educação militar e a educação da sabedoria para as crianças, você vai ter militares que pensam muito mal e pensadores covardes. Se você separar... Separar a educação física, militar da educação... Por isso o Kung Fu é uma coisa só. Se você separa o mundo acadêmico do mundo físico ou entendi, marcial, entendi. você vai ter pensadores covardes, porque não querem guerrear, e você vão ter militares ou Que não burros, Tá. que é o mundo atual. As pessoas se escondem atrás da retórica. Exatamente. Aí no mundo, no exército moderno do século XX, tecnológico, aí usou muita a intelectualidade, o conhecimento cientificista. Aí criou-se os militares ficaram sem emoção. Atos heróicos não existem mais. Sendo que a guerra era uma coisa divina, sublime no passado. Se você tem o poder da guerra, você tem o poder de ser nobre. Então, se separar a filosofia do militar e o filósofo e a militarização do filósofo, você tem um monte de bunda mole e outro lado um monte de cara insensível. Mas como é que a gente pode se conectar ao sublime? Ó, vamos lá. O ser humano guerreia. Estamos falando da guerra enquanto ato nobre e aí por diante. Porque existe essa noção de que, existem os deuses e existimos nós. Humanos. Existiam os deuses, né? Aí Nietzsche falou, quando ele fala Deus está morto, ele não está falando só de Yahvé. Perfeito, mas eu estou dizendo, com isso você cria uma segregação. Existem os deuses e existem os humanos. São duas coisas diferentes. Isso. Talvez a gente tenha sido criado daqui, mas enfim, somos uma outra entidade. Mas nesse conceito desse uno, como é que a gente pode ser separado se a gente faz parte do mesmo uno? É aí que existe um paradoxo. Porque isso me remete ao seguinte: se o todo é amor, se o todo é a bondade, Não necessariamente isso. a dualidade, o preto e o branco, a guerra e o amor, eu vejo como é o yin yang do negócio, mas o yin yang dentro do tal, é um tal, é um uno. Isso, né? Então, isso. esse uno... A criação, quando a gente fala no tradicionalismo, ela está muito distante de amor e ódio. É simplesmente a criação. Estou querendo dizer, como é que a gente para de guerrear? Impossível. O uno guerreia? Vai guerrear com quem? Com ele Mas mesmo? a gente não é o uno. A gente é uma criatura. E qual que é a diferença? Esse é o ponto. Se a gente está dentro desse uno, se a gente deriva dele... Esse é o tema que as religiões se diferenciam, né? Cada religião fala uma coisa, né? Mas aqui, o Krishna, ele fala que a Terra é um palco de teatro. Aí você tem seus papéis pré-estabelecidos. Persona vem de máscara, né? Isso, e personalidade e casta também. Sim. Né? As castas, se é casta guerreira, se é casta isso... do comerciante, né? Se você é a pessoa que faz, eu esqueço. O artesão. O artesão, se você é da nobreza, se você é brahmane. Então são as castas pré-estabelecidas da humanidade que gerou na Índia e que serve para qualquer região do mundo. Então, existem essas castas.
Então, são castas passageiras, né? Segundo as tradições falam. Mas interessante, do negócio, voltando um pouquinho, o lance do Kung Fu, né? É. Juntar o corpo e a mente. Talvez falar um pouco como é que funciona isso, essa questão de juntar o confucionismo, o budismo, o taoísmo nessa tríade e tentar contextualizar isso com a nossa realidade aqui no Brasil. Como é que o Kung Fu se desenvolveu no passado, como é que ele é hoje, quanto de chance ele tem num futuro em que o robô vai cada vez tornar a gente mais obsoleto, intelectualmente falando, né? A gente nunca vai ser obsoleto. Pelo menos para as tarefas operacionais. Para quem, tipo, eu venho do mundo financeiro. Cara, robô vai fazer planilha. Sim, Rapidinho. graças a Deus. Graças a Deus, só que agora a gente que tem... Mas não se esqueça que antigamente, para você escrever, você tinha que usar a mão, aí usaram a máquina de escrever. Essa substituição, ela não é de agora, ela sempre existiu, Sim. né? Existem 3 coisas que o Homo sapiens ele sempre vai gostar, que é a tecnologia, né, a guerra e o sexo. Toda vez que os seres humanos se encontraram, os grupos étnicos eles trocaram conhecimento tecnológico, e eles tiveram atração sexual por etnias diferentes e tiveram guerras e genocídio. Sempre será assim. Mesmo isso no passado, onde você não conhecia todos os grupos humanos. Hoje a gente já conhece e continuará esse. Tudo bem, não vai ter guerras mais muito grandes, mas se bem que tem a guerra até hoje, né? Guerras étnicas, Sim. né? Ucrânia e Rússia são irmãos, mas eles têm culturas diferentes. Palestina e Israel são étnica, uma guerra étnica geográfica, que está lá há 5.000 anos, essa guerra. Então isso faz parte da humanidade. Não é? E é claro, é ruim, lógico que é ruim. Mas todos os mestres do passado, Confúcio, por exemplo, foi um dos maiores educadores, filósofos do passado, morreu pobre e triste. Não é? Por que você acha? Porque é a história dele. É o destino dos mestres. Ele estava à frente do tempo? Estava à frente do tempo. Ele organizou as cidades, ele organizou a política, ele viu que era possível melhorar, mas não deu. Leonardo da Vinci criou uma cidade perfeita. Não sei se você já viu os esboços dele, não, com infraestrutura de esgoto, saída de água, esgoto, entrada de água, né? Uma cidade que tinha vários. E ele morreu, né? Nikola Tesla, Sim, atualmente. com aquela energia gratuita, galera, mas os bancos... Não, é petróleo. Tem isso o tempo todo, tá? O Buda, ele falava que a sociedade, ela não tem cura. A sociedade sempre vai vencer. Mas o que é a sociedade se não uma somatória de indivíduos? Ou um governo, se não uma somatória de indivíduos eleitos, blá, 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 mas Sim. Um monte de gente. Que se você trouxer para o micro, é o núcleo familiar. Sim, isso é o que Confúcio pregava. Confúcio pregava isso. Se o Estado é simplesmente uma família multiplicada, né? Então, se você tiver ordem nisso, haverá. Mas essa ordem conseguida, ela não é eterna. Vão ter colapsos. Colapsos existentes, né, do mundo. O Confúcio, ele era um cara da moral, né, da virtude, do comportamento humano. Como é que você acha que o confucionismo conversa com Spinoza, por exemplo? A gente fala de ética, assim, na leitura ocidental. Como é que você vê a ética ocidental e oriental? Quais são os pontos de semelhança e divergência? Qual que você acha que seriam? É que a ética confucionista, ela é uma ética natural, é um reconhecimento daquilo que já era antigo e natural. Que se você pega os mitos chineses antigos, de origem da família, eles falam que uma cidade se criou ao redor de um herói. Ok. Né? Então aí esse herói, o que é uma família, você tem o pai, a mãe, e
E é bem natural, né? Confúcio faz na China, Confúcio é uma religião, confucionismo, é uma religião. E que ele fala da harmonia do ser humano na Terra perante o céu e a Terra. Como o ser humano se encaixa perante o céu e a Terra. E cria-se a sociedade. E antagonismo a ele era o Lao Tse, que pregava que não existia sociedade, a sociedade é corrompida. Ele pregava que tinha que viver uma anarquia. Lao Tse. O Lao Tse era tipo um pré-socrático, assim, um cara do natural, assim. É um isso. E ele achava que os budistas também eram anarcos, apesar de serem financiados pelas cidades, pelos imperadores, eles preferiam viver isolados. E viviam do quê? Viviam de plantações, de dinheiro do imperador, né? Às vezes isolados mesmo nas montanhas, quando não eram uma comunidade, um monge sozinho. Esse é o Yang, né? Eu acho que toda civilização terá isso, terá o isolamento e a organização social. Mas isso, até que ponto que isso não é uma fuga? Porque, beleza, você tem um mosteiro, você tem um monge budista, beleza, ele vai para a montanha porque talvez ele esteja no caminho do Bodhidharma lá, ele vai meditar, ele vai ser um exemplo... hoje em dia é 100% fuga. As pessoas que buscam isso, você está fugindo da realidade. Tá cheio essas ecovilas. Claro, tem lugares sérios e tal, mas tem muita gente que tá com a vida ganha de família rica, que vai, eu vou para a natureza, porque eu quero ir lá abraçar a árvore. De certa forma, o budismo, ele é um refúgio. E como é que a gente se isola, mas ao mesmo tempo colabora para a sociedade? Se é que dá para fazer isso. A gente tem que ser egoísta, fala assim, vou cuidar do meu, vou me isolar, vou proteger minha família, vou tentar não poluir, e tal. E Não, se você é um monge, não tem família. Não precisa ser monge, uma pessoa... Um ser humano, então, mas aí o cidadão não se isola. A não ser que seja um fazendeiro, alguma coisa, né? Que é assim, na explicação budista é o seguinte: se você é um monge, você não pode ter família, porque senão você vai ter que precisar de recursos, de luxo. Isso, de certa forma, se você pega qualquer homem que não tem família, ele vive o mínimo. Sim. A vida de um homem, assim, espartana, se for ver. O cara vive em qualquer cantinho ali. Isso já não é possível para uma mulher. Você já vê uma mulher num quartinho pequeno, numa caminha, é um pouco triste. A mulher tá cercada de fartura. Então o homem já consegue. Então a natureza do homem tem essa... quando a gente cria os arquétipos, as histórias antigas, você tem o Siddhartha, por exemplo. Ele ia ser o maior rei da Terra ou o maior... profeta, Messias. Então esse é o caminho do humano. Quando você tem uma família, você vai ter que dar sustento para ela. Acesso a conhecimento, nutrição, estrutura, né? Esses são dois caminhos sagrados antigos da humanidade. Um clã rico, com muitos filhos, muitos servos, gado, plantações, concubinas ali, né? No mundo antigo era muito natural ter mais de uma esposa, você tinha mais filhos, ou você é um eremita, aí você vai se isolar. Aí, esse eremita tem diversas origens. É simplesmente um homem normal que não quer jogar pelas regras da sociedade. Ele não é religioso. Ele é um eremita. Esse eremita ele pode ser um monge budista, ou um eremita cristão, que tem muito na Ásia, né? Ali no Egito, tem muitos eremitas cristãos, né? O cristianismo, quando ele surgiu ali na Palestina, Israel, ele era muito isso também. O cristianismo bizantino tinha muito disso, ortodoxo. O cara ser um monge. Isso é muito comum. Então são dois caminhos da humanidade. E
E você não pode ficar desesperado para ver qual que é o melhor. Qual que é a vocação? Qual a sua vocação? Isso é muito importante. Não existe caminho. Caminho se faz ao andar. Essa é frase motivacional, hein? Isso aí é... Mas essa é uma frase de Tervarian, né? Caminhante, não há caminho. Caminho se faz ao andar. Uma vez eu vi uma definição... Não existe nada sagrado. Porque tudo é sagrado. E agora? É um bom ponto. Né? Uma vez eu vi uma definição que eu achei interessante sobre o mundo, digamos, do trabalho, entre aspas. Existem as pessoas horizontais e as pessoas verticais. As pessoas horizontais, sendo aquelas empreendedoras que montam negócios, que vêm a sociedade, tem uma necessidade ali, eu vou e monto um negócio, eu monto uma associação, uma comunidade, blá, blá, blá. Você é horizontal nessa metáfora, né? E existem as pessoas verticais, que são as pessoas que são os eremitas, são as pessoas que vão... Cientistas também, de certa forma, né? Sim, de alguma forma buscando de uma forma mais vertical, literalmente uma consagração do sublime. Toda a história da humanidade teve isso. Pessoas que fazem as cidades e os mestres. Santos, os chineses chamam santos e sábios. Mas não quer dizer que as cidades estão erradas, né? Que o coletivo está errado. São formas do monoteísmo primordial que eu estava falando. Manifestações da Terra. Quais são as formas que Deus tem na Terra? Infinitas. Monoteísmo primordial. Que existe uma criação e ele se bifurca em milhares de manifestações na Terra. Mas guardando a sua... Não é que quando o Criador se fragmentou nessas várias infinitas formas, não é que ele diminuiu de tamanho, ele continuou infinito, porém... Mas essas questões, o infinito Criador, maior. finito, infinito, são questões humanas. Isso aí quando você estuda o taoísmo, você entende Deus melhor ainda que os próprios teístas. Que é assim, como é que você vai dar forma ou aquilo que não tem forma? Aí você dá uma forma na tua mente para que você possa entender, é uma referência só. Mas a forma de Deus é além da não forma que você tem dele, muito além, muito superior. Está antes que o pensamento. Antes de tudo. E antes do antes. Né? É que eu sempre me pego, eu mesmo, volta e meia, me pego nesses loopings, assim, sabe? Porque eu fico pensando, existe o Criador e o criado, ou o Criador existe tudo. Existe e o Criador tudo. e um aspecto do criado, existe do tudo, Criador. Tudo isso existe. Tudo isso existe. Concordo, tudo isso existe. Tudo existe simultaneamente. Ao mesmo tempo, o budismo ele nasce ali na meditação básica do yogi, né? Bem simples. Depois ele vai avançando, ele vai se tornando mais metafísico, transcendental, na história do budismo. E ele se torna mais... Então, quando você pega ali os últimos sutras, o Sutra de Lótus, por exemplo, o Buda, ele está ali numa reunião, numa assembleia, com todos os milhares de monges, todos estão muito avançados. Não sei se você já viu pinturas de Buda, que ele está ali sentado e tem santos atrás, gente voando. Então, além dos monges da terra, reis estão presente a ele, aí congregações diferentes de monges. A esposa do Buda está ali como chefe das monjas, mulheres. O filho do Buda já é velho, ele é chefe dos noviços. Né? Siddhartha Gautama teve filho? Teve, antes de se tornar Buda. Raula, chama Grilhão. Nome Raula. Ele abandonou o filho. Foi antes dele sair do palácio. Exatamente. Então, por isso que quando a gente fala de religião e todas essas tradições, você vai ter milhares de iluminações.
durante toda a sua... Cada encontro, cada reflexão, você vai ter uma iluminação diferente. Não dá para explicar em uma coisa. Isso, para mim, volta para esse ponto do substantivo e do Não, verbo. deixa eu terminar aí. Aí ele tem toda essa congregação. E além disso, bodhisattvas estão na Assembleia junto com ele. Santos, devas, demônios, todos estão numa mesma aula, além da física. E nessa hora que ele está pregando, né, o Sutra de Lótus, ele está recitando o Sutra de Lótus, explicando, abre-se portais para outras dimensões. Isso aí está no Sutra de Lótus. O Sutra de Lótus é um livro assim, muito grosso. E aí abre-se portais para a Terra pura, para dimensões de outros locais. Imagine portais se abrindo. Todo mundo ouvindo o Buda falar. E na hora que ele está recitando, sai uma luz do centro da sobrancelha dele. Tem centros de iógicos diferentes, né? Tem a testa, e tem o centro da testa. Aí nessa hora sai uma luz que ilumina todas essas dimensões. Uma luz dourada. E aí depois, várias dimensões diferentes, né? Os céus diferentes. O céu de Tushita, o céu de Amitabha, vários tipos. O inferno se abre. O reino dos fantasmas famintos, todos ao mesmo tempo, simultaneamente conseguem vislumbrar o Buda. Simultâneo, imagine isso. Só que aí não acaba por aí. Aí os Budas, todos do passado, presente e futuro, abrem esses portais simultaneamente. Os Budas do passado abrem, então, contemplando o Buda Siddhartha. O futuro se completa e escuta o que ele está falando. Como é que um cara faz um texto desse? Né? E tem gente que acredita que esses textos foram escritos por seres humanos de uma maneira assim, malandra. Que visão é essa? Né? Aí, e nessa hora, no Sutra de Lótus, se descreve assim: todos os sutras simultaneamente são ouvidos simultaneamente. Imagine, você está ouvindo um sutra, um texto sagrado agora. Imagine que você é capaz de ouvir todos os textos sagrados simultaneamente ao mesmo tempo. Olha a viagem dessa... Você tem que abrir mão, você não pode tentar ouvir palavra por palavra, Não, senão vai ficar um ruído, né? É uma coisa transcendental. É um metafísico. Então, você vê que esse portal aberto pelo Sutra de Lótus, você já entende tudo isso que a gente está falando. O que são as coisas? As coisas são aquilo que a gente não entende. Por isso, o ser humano, ele erra quando ele acha que ele é autossuficiente. Né? Quando a gente começa a tentar tomar decisões sozinho, acabou. Aí você comete vários erros, vários absurdos, né? Você precisa do sublime, você precisa de outra área da sua vida para tomar decisões. Não precisa ser um carola, essas coisas, né? Essa é a tradição, estou falando de uma maneira genérica, né? Todas as tradições estão... Nada que eu estou falando aqui contradiz tradições nenhuma linha da tradição humana. E aí esse Sutra de Lótus para mim realmente é um momento muito importante. Isso porque eu tenho pouco conhecimento, né? Imagine uma pessoa que leu muito, tem muita introdução. O que você acha que significa? Qual que é se você resumir isso numa metáfora, numa parábola ou numa forma alegórica, o que significa você ter a figura do Buda falando com uma luz dourada emanando e uma série de pessoas, reis, profetas, sábios e outras dimensões, todo mundo contemplando essa figura, o Buda, com essa luz. O que isso? Qual poderia ser uma interpretação disso? Tem interpretação, é exatamente isso. É o todo? É exatamente essa descrição. Entendi. Que a descrição não é necessariamente o significado, né? Não tem um significado. As práticas de meditação e tudo mais, elas não são apenas essa de concentração.
Só essa imagem que você teve já despertou sua mente, não foi? Sim. Exatamente. É o que você estava falando agora há pouco, né? No budismo, que é esse momento em que uma imagem pode aparecer para que você contemple. Isso. E tem outro conceito budista que os bodhisattvas tomam formas adequadas para aquilo que você precisa naquela hora. Por exemplo, tem textos budistas que falam que os bodhisattvas tomam forma de uma prostituta, de um bandido. E naquela hora é aquilo que você precisa ouvir, ou fazer, ou passar por aquele momento. Os bodhisattvas tomam formas. Na visão ocidental católica, são os santos. As imagens dos santos aparecem para as pessoas. Tem os anjos além dos santos. Hierarquia celestial. Né? Aí você fala, nossa, mas isso aí é uma viagem. Mas se você olha o mundo antigo, se você olha, continuar o budismo. Vamos usar o budismo como símbolo, que é a minha experiência. Se você olha ali, você pega um mapa da Ásia. Aí você começa a ler onde o budismo nasceu e ele vai indo até o caminho da China. Você tem cavernas que são pintadas de uma maneira, construída Budas, que assim, é impossível você imaginar aquilo. Como assim impossível? É muito, muito profundo. Você entra numa caverna, né? Uma caverna no meio do deserto, e essa caverna tem Budas pintados, que foram pintados no ano 600, 700. No ano 200. Antes de Cristo? Não, depois de Cristo. Depois de Cristo. Porque ele só veio para a China. Ah, ele veio depois, exato. Então, assim, imagine um cara fazendo isso do nada. Hoje a gente não consegue imaginar isso. As figuras figuras religiosas, não conseguimos. No entanto, os budistas fizeram isso. Você tem uma caverna que chama Longmen, Portal do Dragão. Eu fui para lá agora. E você vê milhares de cavernas com Budas esculpidos. Levou gerações para fazer. Então, da onde veio isso? Da onde veio essa inspiração? Essa é a pergunta. Tem cavernas assim no meio do deserto, passando pelo deserto, no caminho da Índia para a China. Depois, o Bodhidharma, quando ele veio para a China, ele veio pelo oceano. Mas os budistas, primeiro, antes de Bodhidharma, vieram pela terra. Essa era uma pergunta que eu queria te fazer. Por que você acha que encaixou tão bem o budismo na China? Porque antes você tinha lá Confúcio e Lao Tse, aí teve budismo lá na Índia, 500 antes de Cristo, foi para a China, formou essa tríade aí, que inclusive é a que dá a sustentação do Kung Fu, Shaolin, né? Qual que é o elemento, você acha, do budismo, o que faz, qual característica, aspecto do budismo, que nessa fusão com o confucionismo e taoísmo encaixou tão bem a ponto de você ter quilômetros de cavernas na China com esculturas do Buda? Não só cavernas. O principal patrocinador do budismo na China foram os imperadores. Quando o budismo chegou na China, ele é um bom exemplo desse mundo que a gente vive hoje, o budismo. Porque parece que a gente está falando de um mundo mítico, tipo Senhor dos Anéis, e hoje o mundo atual. Acho que o mundo atual, todo mundo se perdeu, está muito perdido. Não tem mais nada, não acontece mais nada. Então, quando os monges chegaram na China, eles confrontaram os imperadores. Eles realmente acreditavam no que estavam falando. E aí os imperadores acreditam. Veja bem, é como você viajar até os Estados Unidos e se encontrar com Trump. É como se você viajar para a China e se encontrar com Xi Jinping, com Putin. Um religioso. Andarilho a pé. Sim. Imagina esse poder que tinha os mestres, que hoje já não tem mais, estão mortos. Então eles confrontavam o imperador, eles ensinavam o imperador muita sabedoria, e o imperador patrocinava com templos. Agora, por quê? Porque eles viram sentido. E também porque os chineses já tinham uma introdução do taoísmo, do confucionismo. Quando chegou o budismo, parece que fez um estalo.
né? Mas o budismo ele foi primeiro ali para o Afeganistão, né? Antes de ir para a China, né? Para Pártia. Você tem ali tem imagens budistas e antes de chegar. A primeira ícone, o primeiro ícone budista, ele estava num país muçulmano. É mesmo? É. No Afeganistão. No Afeganistão e um outro país para cá, o mais antigo ainda, esqueci, é o Paquistão. Antiga Mesopotâmia lá, né? É. E eles construíram figuras, imagens gigantescas de Buda, em homenagem a Buda. Arte monumental budista que falam. Mas essa história, ela é muito interessante, porque isso também acontece do catolicismo, né? Quando os cristãos iam até Jerusalém e traziam as relíquias cristãs. Parece que, sabe, alguma coisa aconteceu conosco. Parece que quando as pessoas falam que a gente está numa simulação, realmente é interessante. Não que esteja uma simulação, mas é uma boa alegoria. Parece que as pessoas não estão mais vivas. Isso não faz parte do... Não é Kali Yuga, é o... Como é que chama esse período que no cristianismo chama de Apocalipse, o livro das revelações. No budismo é o... como é que chama? É aquele que vai dar, que fala um período de degeneração. Sim, degeneração do Dharma, né? Do Dharma, para daí chegar o quinto e último Buda, que é o... Terceiro Buda. Terceiro? É. Não, mas o... Maitreya. 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 Isso toda religião fala isso, degeneração, né? Da Terra. Mas o Gautama não foi o quarto Buda? Não. Não, achei que tivesse sido o quarto. Ele é o primeiro, Buda histórico. Mas então o Maitreya, qual que vai ser o segundo? Se o Maitreya é o terceiro? Não, o Maitreya é o último Buda, né? Que fala, o último Buda. É isso, mas é isso aí, que vai vir um período de degeneração, bababá, pum, chego para o Maitreya, que para eu vir lá vai se iluminar em pouco tempo, vai chegar como Bodhisattva. Mas é de milhões de anos, não é agora. Maitreya é daqui milhões de anos. Mas o que é agora é a degeneração do Dharma. Isso é recente. Buda falou que de 500 anos só. 500 anos. 500 anos é a era dourada. De 500 anos é o estabelecimento do budismo. E os outros de 500 em 500 anos e os últimos 500 anos seria a degeneração. Então a gente está longe desses últimos 500 anos. Não, é agora. É agora, então. É que está culminando agora. Isso. Mas então, o que é daqui milhões de anos? O Maitreya. O budismo e o hinduísmo, eles usam um tempo, contação de tempo muito interessante, que é a kalpas. Kalpas são eras inteiras. Então nós estamos um kalpa nosso, eras inteiras. Desde o surgimento da humanidade, há 100 mil anos até hoje, é um kalpa. E você tem os mahakalpas, são kalpas gigantescos, que duraram mais tempo. Né? Tipo uma era mesozoica, assim, uma era mais geológica. tempo de civilizações, né? Tá. Isso são apenas, sabe, tudo isso são vestígios, não são coisas para você viver em função, né? Eu nem sei se é também uma maneira do psicológico, do psique gerar respostas para nós não sabemos. Tudo que eu fico pensando, o quão distante, na média, no geral, né? O quão distante está o ser humano hoje desse tipo de conhecimento, desse tipo de interesse, sequer, por essa conexão, por essa introspecção. 100% distante. Então é rumo ao precipício. Não sabemos. Rumo à colisão. Não quer dizer que vai ser bom ou ruim, eu não sei, eu não quero falar isso. Teoricamente é isso, vai ser ruim, porque é uma desconexão da humanidade, né? Com as coisas, é isso que fala. Mas ao mesmo tempo a evolução, ela é muito cruel, né? Por exemplo, os animais que se adaptam, as coisas, não existe um ideal dentro da ciência de vida. Assim, né? Você, por exemplo, o
primeiro peixe que se rastejou, que tinha barbatanas rastejáveis, né, da terra, o peixe que estava dentro da água falava que isso é um absurdo, né? Uhum. Então a adaptação da vida, ela não quer dizer que a gente não pode moralizar isso, cientificamente falando, evolutivamente. Na tradição, sim. As pessoas estão desconexas. Mas eu acho que aí, se você vai perguntar, mas onde você vai falar sobre isso? Você vai falar no vazio que as pessoas têm. A maioria das pessoas tem um sentimento de suicídio. Velado, né? Bom, em Não, alguns todo casos, mundo em já alguns pensou casos expresso. todo mundo já pensou em suicídio. Sim. Então essa é a prova final do que eu estou falando. Digamos, a prova evidencial, né? Não é uma prova factual, mas é uma prova o afastamento. Se você for pegar os antigos, todo esse drama que a gente está vivendo, angústias, tudo, imagine nós humanos, carne e osso, né? Pensamento. O que a gente transformou no passado? A gente criou, nós criamos pirâmides, nós criamos muralhas, templos ao Apolo, templos budistas enormes. E hoje a gente cria o quê? Vídeos no TikTok. Cara. Não, a gente tem os arranha-céus. Sim. Mas esses arranha-céus não são nada. Hoje a gente Não são consegue... milagres. Esses arranha-céus são milagres de tecnologia, mas é uma coisa vazia. A pessoa está perdida lá. Se você for usar mais analogias tradicionais, o arranha-céu é uma torre de Babel. Para que essa obsessão por um prédio mais alto, mais alto, mais alto? É competição? Então, mas competição no quê? As pessoas estão... Todos estão... as pessoas tomam mais remédios. O tempo todo tomando remédio. No Brasil, o campeão de 70% das mulheres, utilização de remédio hoje é mulher. 70% toma remédio. Eu vi o Brasil um dos países com maior taxa de ansiedade do mundo. Sim, taxa de suicídio. E está correlacionado alta. pelo fato da gente ser um dos países que mais consome rede social também. Sim, porque uma coisa é você usar a rede social como um artifício. Como a gente começou nos anos 90, nos anos 2000, era uma coisa, puta, que legal, olha isso aqui, ó. Vamos expandir o que eu já tenho aqui. Não, hoje as pessoas estão vivendo na rede social. Por isso, né, que eu estava falando que os podcasts vão tender a multiplicar em 2025, 2026, porque as pessoas não conversam mais. Elas vão andar no mundinho delas com fone tá bom, de ouvido. eu boto o fone aqui, elas nem assistem o podcast. Elas escutam. Ah, mas elas vão querer te ver, Chifu. É uma pessoa assim, simpática, carismática, né? Tô brincando. Mas o Chifu... Mandem Pix. Pix. Aqui, ó, vamos colocar o QR Code aqui no verso do... Verdade. Mas assim, esse papo tá chato pra cacete. eu tô adorando. Pô, Chifu, fala sério. Eu vou cobrar por hora psicólogo pro seu aí. Psicólogo. Ó, você que tá assistindo aqui, ó, isso aqui, ó, conhecimento mais refinado, puro creme do milho, sintetizado. Porque aí vamos, tá bom, narrativas, então, as narrativas que estão presentes no mundo. Guerra, catástrofe, meio ambiente, Eu só colapso. queria concluir uma coisa. Por favor. Quando eu estive lá na Itália, as pessoas vão para a Itália constantemente, né? E são nada, nem nada para elas. Ai, que bonito. Aí eu tive com uma certa dificuldade ano passado. E eu estive de frente ao Coliseu, as colunas romanas, o Fórum Romano, o Monte Palatino, a origem da civilização latina, nossa civilização ocidental, Grécia, Roma. Aí eu fiquei olhando aqueles monumentos, né? E hoje a gente vê as criações de hoje, as pessoas com muito mais tecnologia, são são muito inferiores. Então você vê o ser humano antigo. Quem era esse ser humano? Você existia uma hierarquia da família. A mulher ajudava o marido, obedecia o marido dentro de uma hierarquia cósmica. Então o cara ia esculpir uma coluna de pedra, levava tempão para fazer aquilo, com cinzel, muita gente, todas unidas. Você tem o mito do escravo egípcio, né? Isso é um mito.
Nem toda a época, o egípcio clássico, o Egito clássico não tinha escravos. Um dos momentos que teve mais que escravo foi o povo hebreu. O próprio cidadão egípcio construía as pirâmides, ele estava interligado ao divino. E o povo grego, o povo romano. Então, quem são essas pessoas? Eles estavam ali, conectados a tudo aquilo. Mas quando você acha que a o gente cara não se ficava perdeu? comendo pipoca de micro-ondas com a namorada. Não Mas- tinha tempo para essas coisas. Ele tinha um dever sublime, divino, de servir aos deuses. Mas isso é hoje. Estou falando da pipoca de micro-ondas, isso é hoje. Mas hoje. em que momento que a gente se perdeu? Por quê? Vou te dar um exemplo. Isso aí tem a ver com esse passado metafísico que a gente não sabe. E esse perdimento é meio invisível, né? Alguns falam que o início foi o Renascimento, que é exatamente o contrário do que as pessoas falam. O Renascimento foi a liberdade, mas o Renascimento foi o início de que as pessoas não se relacionavam mais com o sagrado. Aí depois veio a Revolução Protestante, isso no Ocidente. E depois veio várias outras coisas, Revolução Industrial, do modernismo, depois a Revolução Marxista, todas essas Revolução Industrial segunda, terceira, então foram desconectando a pessoa e essas revoluções agora invadem a Ásia. Elas invadem a Ásia. E os asiáticos estão se tornando como nós. Espero que eles vençam essa batalha. Aí você fala, mas isso não vai ser nada. A Europa, ela tende a desaparecer em 20 anos. Não há mais nascimentos. Destruição de civilizações milenares. Não é? Mas no limite, você acha que a gente não vai voltar para uma questão mais basal, assim, de questão de recursos? Não sei. Por exemplo, Aí, Europa. especulação, eu não sei. A Europa não tem petróleo, a Europa não tem... Bom, o norte da Europa não tem sol, não tem reserva de gás, não tem muita área para plantar, né? Então, assim, eles dependem dessas importações de energia, de alimento. Sim. E por diante. Essa é uma outra área, a economia, né? Que está interligado de certa forma, aí já não é muito a minha especialidade. E aí o futuro realmente eu não. Mas eles têm a origem da nossa tradição. O que eu estou querendo dizer é que nesse processo de reconexão do ser humano, eu acho que isso vai necessariamente passar por um processo de simplificação também, inclusive dos processos econômicos. A gente vai voltar para uma coisa mais assim, tem comida na sua mesa hoje? Tem cereal ali para você comer? Eu acho que isso, tem água para você beber? Hoje a gente vive uma era muito vasta, né? Nunca foi tão... Sim. Mesmo não tendo recursos, você tem os trade, você tem um comércio internacional. Essa ideia de que você tem que ter a comida ali na sua cidade, isso aí já passou. A não ser que tenha um cataclisma aí. Que, né, o pessoal... Você vê, muita gente está construindo bunkers, né, na Europa por causa do Putin, né? Sim. Muita gente constrói bunkers. Isso é uma loucura, né? Tudo isso é uma loucura mesmo. E bunkers, diga-se de passagem, que não são caixas de sapato enfiada na terra, são cidades, literalmente são cidades subterrâneas. Cinema. Mas o Brasil está livre disso, né? Falam, os mísseis atômicos não chegam aqui, da Coreia do Norte, nem da Rússia. De certa forma, a gente está... E a gente tem sol, a gente tem terra, a gente tem... Mas até lá a gente está morto, né? Aconteceu alguma coisa aí. Eu acredito, eu realmente, se chegar nesse ponto, e é possível que chegue, né? Eu acho que o Brasil seria talvez um refúgio final. Sim. Em termos de geografia e... Talvez tudo pode mudar repentinamente, né? Brasil, tudo Austrália. Pode mudar mesmo. Você vê, você pega ali o delta do Nilo, o Tigre e Eufrates, eles eram áreas cultiváveis.
é verde. Aí eles usaram tanto e né, foi destruído. E acabou. A civilização humana nasceu ali no Tigre Eufrates, no Nilo. E já era, não tem mais. Né? Houve uma mudança climática, devastação do solo, muitas. O que falam que foi excesso de utilização do solo durante séculos. Devastou tudo. Você pega, o Egito era uma floresta tropical. Uhum. Pouca gente sabe disso. Toda aquela areia do Egito era floresta tropical. O Egito era um lugar muito... Apesar das plantações ficarem perto do Nilo, o local era uma floresta. Tipo uma Amazônia lá. Não tanto a Amazônia, mas era muito rico. Sei. E mudou, tudo muda. Isso é verdade. Agora... Porque eu acho que eu não vejo outra alternativa para as pessoas que estão submersas nesse mundo de narrativas, de catástrofe para tudo que é lado, de poder falar, quer saber? Para onde mais eu posso ir a não ser para dentro? Né? Isso. Só que como é que isso chega para a pessoa? Porque aí a gente vai para esses futuros meio distópicos, colocar chip na cabeça, Não, mas então, isso aí dá uma ansiedade nas pessoas, né? Não, mas você sabe que essa ansiedade, dentro da tradição, ela é criada pelo Mara, né? O deus da terra, o Satanás, o Lúcifer. Suki. Né? Então, dia 31, não sei se vocês passaram por isso, teve uns trovão bem forte de manhã, né? Não sei se chegou a ouvir isso aí. Em São Paulo? Chegou. Não ouvi. Mas teve uns negócios assim que eu nunca tinha visto na vida. Eu tava lá meio dormindo de manhã e a Cris lá, a minha esposa, aí começou um negócio, começou a tremolizar, tudo vai acabar o mundo. Eu falei, tá bom. Quando você está interligado realmente com as coisas, tanto faz. Tudo é lucro. Sabe que a esperança é um negócio desgraçado. A esperança, ela, ao mesmo tempo, ela te vive, né? E ao mesmo tempo pode ter um experimento com ratos. Eles jogavam os ratos boiando na água e aí muitos ratos morriam em 15 minutos, afogado. Aí eles tiraram um rato, salvaram ele. E deram comida para ele. Aí no dia seguinte colocaram ele de novo na água. Ele durou 3 dias. Aí morreu. Pera, antes ele tinha durado 15 minutos? Os outros ratos tinham durado 15 minutos. Morreram afogados? Morreram afogados. Aí um deles, antes de dar 15 minutos, tiraram ele da água. Deram comida. Aí no dia seguinte colocaram ele durou quase 3 dias. Boiando lá? Esperando que alguém fosse salvar ele. Entendi. Então, a esperança, ela pode ser boa, ela salva, porque se a pessoa for muito factual ali, ela fala, já era, eu desisti aqui. Né? E ao mesmo tempo a esperança é assim, tá tudo acabando. Então, aí se a esperança fizer você fazer um lugar para se sobreviver, tudo bem. Mas a questão é a seguinte, quando não tem mais saída, você vai morrer. Eu falei, tá bom. Qual que é a diferença entre fé e esperança? Não sei. Porque eu concordo, a esperança ela tira a gente do presente. Porque tal coisa vai acontecer e tal coisa vai valer a pena. É uma emoção, como outra qualquer. E ela pode ser usada pro bem ou pro mal. Não tem esperanças, que nem esse rato. Gerou esperança nele. É positivo. E você está numa situação difícil, você tem esperança de sair. Né? Como o Churchill falava, se você está atravessando o inferno, continua atravessando. Ótimo. Mas assim, agora, olha, você vai morrer. Vai tudo acabar agora. Eu falei, tá bom. Você vai parar de lutar? Não, mas você realmente tem que estar tranquilo. Mas é muito difícil. Isso foi uma coisa que, praticando Kung Fu, assim, eu sei que eu estou sendo um péssimo discípulo ultimamente, eu tenho ido pouco treinar, mas assim, isso na época que eu estava mais ativo,
uma coisa que ficou muito clara para mim, era a dor física é uma metáfora para a dor da vida. Então você fica lá batendo o braço, porra, dói pra cacete. Mas depois sente um prazer, uma Cara, coisa tipo de satisfação. Fala, olha que legal, tá roxo, tá doendo, sim, sim. mas parece que você ganha mais vigor para lidar com os desafios da vida. E parte disso passa, inclusive, por uma aceitação do que o que tiver que acontecer vai acontecer, né? Ter menos medo da morte, ter menos medo. Não é um. Esse é um assunto para um outro podcast. Daqui a pouco a gente está encerrando isso para começar o outro. Mas eu vou te falar uma coisa. A educação frágil das pessoas transforma elas em pessoas cheias de fragilidade. E uma educação neurológica, eu acho que não tem mais volta. O estrago foi feito. Você foi criado perante uma cultura e o seu cérebro foi montado ali. Ao mesmo tempo, você tem a educação kármica. Quem é o destinado àquilo ou não, né? Os dois sempre serão verdadeiros. Sempre vai haver um dualismo. O dualismo é a vida. Né? Mas assim, a pessoa ela tem... Quando você aprende uma coisa, o cérebro cresce, proteínas formam o seu cérebro. Aí ela vai para o seu sistema nervoso. Já era. Tá impresso ali. Assim, por isso as religiões têm aquele negócio do renascimento. Você faz né, você se prostra perante o sacrário e ganha um nome diferente, o batismo. Você ser rebatizado, você abandona a sua vida pessoal. Talvez essa seja a única maneira de reverter a forma neurológica do corpo, porque você reverteu o seu espírito. Aí o espírito nutre o corpo diferente, de novo. Mas eu acho que assim, eu vejo as pessoas todas muito frágeis, não tem mais saída. Elas são frágeis, porque a dor para elas é multiplicada. Não suportam coisas simples, básicas da vida. Né? E isso que a gente chama de karma, né? Os antigos chamavam de karma. Seu karma, seu destino foi traçado ali. Igual um cara que nasce na Etiópia, na época sem comida, naquela época da fome. Você nasceu com uma educação X frágil. E é tão fatalista quanto uma pessoa que nasce defeituosa. Então, quase fatalista. O mal, o ruim, a morte e a tristeza existem na Terra. Isso a pessoa não pode esquecer isso. Otimismo puro e simples não leva a lugar nenhum. O câncer existe, a morte existe, o samsara existe. O eletricista do templo, a mãe dele acabou se enforcando, né? Mas será que talvez... Agora, esses dias aí, agora. Mãe de quem você falou? Uma mãe de um amigo meu. Se enforcou. Agora. Por nada. Tem depressão, 60 e poucos anos. Aí subiu num fogão do vizinho e pegou um arame, um fio. Se enforcou. Entende? Então, assim, todo mundo hoje fala muito de dinheiro, de sucesso, mas isso é uma maquiagem. Quando você estiver no leito ali, você vai ver que tudo isso é banal. Engasgando. O saldo da conta bancária é a última coisa que importa. Não, você não vai nem pensar nisso aí. Talvez pense porque você tem dinheiro para um bom hospital, né? Até isso o dinheiro importa. Bom, mas se está se enforcando, para que hospital? Não enforcamento, mas uma doença. Sim. Né? Talvez você tenha um conforto a mais ali. Não, mas só por isso. Mas na hora você fala, poxa, cânceres. Então, assim, qualquer ideia que a gente tenha de compreender a vida,
sempre vai ficar pro lado do vencedor, daquele, olha, acredite nos seus sonhos, é porque ele venceu. Como é que chama aquele poeta? O Fernando Pessoa. Fernando Pessoa falava, eu não conheço ninguém que é derrotado. Onde estão os derrotados dessa terra, né? Tem derrotado pra cacete. E a gente ignora, a gente fica, né? Olha, que coisa legal, muito bom, tudo é muito bonito. Ande com seus somente com vencedores, você é o winner. É que a gente não pesquisa a vida das pessoas. Pesquise a vida da pessoa, penetre lá. Penetre lá na vida. Pega o drone mosquito lá e penetre na vida do cara. Eu acho que é claro, isso que eu estou falando não é uma coisa popular, né? Não é uma coisa que todo mundo quer escutar. Mas esse podcast já está fudido mesmo, então uma história a menos ou outra, então... Você no seu momento de depressão assistindo esse podcast. Muito pelo contrário, Chifu. Porque eu acho que pode ser Como assim você está de depressão? Todo mundo está deprimido. Mas então, não tem essa. Se você essa conversa depressão, é um tapa na todo cara. Todo mundo tá morrendo. É um tapa na cara. Mas para eu poder dar tapa na cara, tem que pagar mensalidade. Eu não bato na cara das pessoas de graça. Pix. Ó, tá faltando o QR Code aqui. Bom, e agora a gente vai encerrar esse aqui pra gente... Encerra com uma mensagem positiva, Chifu. Vamos fazer uma coisa motivacional. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. E não se esqueça do Pix. Essa é uma piada velha também, faz o Pix aí, é muito velho. Aí vamos encerrar aqui. Você tem uma mensagem aí para os seus espectadores, telespectadores? Eu achei essa conversa fenomenal, porque ela é filosófica e eu acho que muito necessária. São coisas que você não vê muito por aí. Você não se fala tanto sobre isso. Você ouve isso em círculos de filosofia e tal, mas assim, foge do é porque do polêmico, foge do que é trend, hashtag. Dane-se isso, né? O que me falaram é que quando eu falo, eu realmente acredito no que eu falo. Então eu falo com uma maneira calma, né? As pessoas têm sono. Mas não porque só é chatice, mas é porque realmente dá uma paz na pessoa. Então assista esse podcast, tome um café. ASMR Lohan. Você assiste o que eu tô falando, você dorme rapidinho. Obrigado, pessoal. Obrigado, Chifu. Vou encerrar aqui. Fui. Arrivederci. Sucesso. Pessoal, passando aqui para deixar um convite para que vocês participem do Ano Novo Chinês no Templo Lohan. A gente conversou bastante nesse episódio sobre toda a mitologia, toda a história, toda a tradição relacionada a isso. Estamos começando o Ano da Serpente. O oráculo, a astrologia chinesa é bem diferente da nossa, mas esse Ano Novo Chinês ele é muito representativo e o Templo Lohan é um local onde essas tradições, essas simbologias são levadas muito a sério. Então, tanto para quem está buscando, assim, de forma curiosa, aprender mais, como também quem está buscando se envolver com essa tradição milenar, venha ao Templo Lohan. Dia 1º de fevereiro, agora de 2025, a partir das 10 horas da manhã você pode participar. As celebrações oficiais começam às 18 horas e vai ter lá caligrafia, cerimônia do chá, dança do dragão, dança do leão, apresentações de Kung Fu e aí por diante. Mas agora você vai ouvir de quem realmente entende, que é o Chifu Luiz Melo, os detalhes adicionais. É isso aí, pessoal. Dia 1º de fevereiro, o tradicional e autêntico Ano Novo Chinês, o Ano da Serpente no Templo Lohan. Teremos Kung Fu, shows de dança do leão, dança do dragão, música chinesa, viagens culturais ao Templo Lohan, caligrafia, medicina, jogos, cerimônia do chá. Tudo isso numa grande festa que ocorrerá o dia inteiro no Templo Lohan, na Liberdade, que fica na rua Conselheiro Furtado, 445. Os ingressos estão à venda aqui no link. Participe, compre o ingresso antecipado que você receberá um desconto. No dia é um pouco mais caro, hein, pessoal? Então venham, clique no link e participe. Ano Novo Chinês do Templo Lohan. Xinyan Kuai Le.